Boa tarde, senhores deputados. Obrigado pela presença de todos em mais uma das nossas reuniões da Comissão de Pesca e Aquicultura. Como é de praxe, nós iniciamos essa sessão abrindo discussão e votação da ata da 6ª reunião ordinária da Comissão da Pesca e Aquicultura da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura. Todos tiveram acesso a essa ata previamente. Não havendo quem queira discutir, abrimos a votação. Não havendo manifestações em contrário, consideramos a ata aprovada por unanimidade. Senhores, recentemente nós aprovamos o requerimento 183 de 2023 para convidar o senhor Marcelo Assunção Olicea a estar conosco apresentando alguns dados relevantes para essa comissão e para o estado de Santa Catarina. Assim sendo, nós o temos aqui conosco nesta data e ele irá, a partir de agora, nos apresentar dados levantados pelo projeto Diagnóstico Marinho Costeiro, que inclui o levantamento de dados da pesca artesanal e aquicultura dentro da uma milha náutica, segundo o termo de outorga da FAPESC com o IAMB, com repasse de recursos para execução do projeto através do plano de trabalho específico. Esse projeto foi realizado pelo Instituto Anjos do Mar Brasil, já referido IAMB. Então, a partir de agora, nós ouviremos pelo tempo de 15 minutos o relatório do senhor Marcelo Assunção Olicea. Muito obrigada por estar conosco, Marcelo. Obrigado, deputada. Obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui na Comissão da Pesca e Aquicultura, novamente explanando sobre as questões da fauna marinha, né, ameaçada ou protegida na interface com a pesca. Essa atividade tão importante para o estado de Santa Catarina, tanto pelo valor econômico que a pesca tem, como a questão social também. Nosso projeto, né, só contextualizando, ele nasceu aqui, esse diagnóstico marinho costeiro, ele nasceu nas comissões da Pesca e Aquicultura, da Assembleia Legislativa e do Turismo e Meio Ambiente. Também ela passou esse projeto do diagnóstico, né, que culminou no convênio com a FAPESC, ele passou pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente. Então, para quem não pegou, não pôde acompanhar esse início, né, das tratativas para a gente chegar nesse diagnóstico da interface da pesca com as atividades não mamília, eu queria fazer só uma contextualização para que todos possam compreender. O projeto, né, ele tem o objetivo o projeto do Instituto Anjos do Mar, de ser um centro, né, de proteção, resgate marítimo, com coleta de dados e auxílio à fiscalização embarcada, né, especializado no apoio à frota pesqueira, né, resgate de animais marinhos e auxílio à fiscalização ambiental. Então, essa trabalho originou em Itajaí, né, que é o maior porto pesqueiro do Brasil, e que é a base operacional mais antiga, e acabou se expandindo para os outros municípios, né? Barra Velha, Florianópolis, Passo de Torres e Laguna. Pode passar mais um? Nós temos, através dos anos, né, conseguido adquirir os equipamentos, né, necessários para a execução desse projeto, os materiais, e temos equipe multidisciplinar para poder tocar esse levantamento, essa pesquisa aplicada ao setor. Mais uma. De início, né, eu preciso contextualizar como que nós chegamos, né, a fazer essas atividades de resgate de animais marinhos e auxílio à fiscalização. Eu me formei instrutor de segurança náutica pelo Conselho Norte-Americano, né, não estou aqui para promover a entidade ou especificamente algum profissional dela, mas o que originou esse histórico que nos colocou a executar o projeto foram os cursos, né, de busca e salvamento para operador de embarcação de resgate, para os bombeiros, operador de fiscalização e patrulha, né, para o IBAMA, para a Polícia Militar Ambiental, e, ao final, para esse escopo de monitoramento embarcado. Então, ao longo dos anos, né? Lembrando que o Instituto foi fundado em 2007. Pode passar. No requisito, né, por que nós executamos e estamos em busca desse diagnóstico, é porque de 2015 em diante
se originou com o projeto de monitoramento de praias da Univale, né, em todo o litoral, com os seus outros parceiros que executam, como o PMP, da Univille, a R3 Animal. Eles começaram a criar uma estatística de mortalidade de espécies ameaçadas ou protegidas, né, que, óbvio, o pescador não tem a intenção de pescar, mas acaba, em algumas situações, ocorrendo essa captura incidental. Então, a captura incidental ela tem sido registrada desde 2015, né? E, ao longo dos anos, esse banco de dados do projeto de monitoramento é muito rico, muito vasto. E a gente percebeu que, ao longo dos anos, né, existia uma interface dentro da uma milha com a pesca artesanal. E não essa mortalidade era relacionada à pesca industrial como se imaginava anteriormente. Muito da responsabilidade de mortalidade de animais marinhos ameaçados, golfinhos, toninhas, tartarugas, pinguins e baleias, era relacionado à pesca industrial. E nós encontramos uma interface com a pesca artesanal muito mais grave do que se possa imaginar. Marcelo, mas vocês estão vindo aqui para culpar o pescador? Não, nós estamos aqui e precisamos debater o tema, né? Não pode ser um tabu a questão da pesca ilegal, nem da pesca artesanal, dos pescadores que estão perdendo seus territórios sistematicamente ao longo dos anos, e eles estão sem subsídio, sem apoio. Então, a gente entrou nesse desafio para entender a problemática e conseguir, deputada, descobrir o que estava acontecendo dentro desse contexto. Então, eu agradeço, né, pela sensibilidade e pela coragem de trazer esses dados à exposição, porque eles são fundamentais para a compreensão dessa problemática. Pode passar. Nesse contexto, né, da pesca artesanal, né, nós temos aqui o viés social, o econômico e o ambiental. Quando a gente fala de espécies ameaçadas ou protegidas, eu preciso que todos estejam comigo aqui nesse momento, no sentido de que ninguém de nós quer que as toninhas, os golfinhos, que estão declinando em seus números, e as tartarugas, não estejam mais com os nossos filhos e netos, né? Eu acredito que isso é um senso comum. Então, os pescadores precisam de uma atenção no seu desenvolvimento, no seu suporte, seu subsídio, para que eles saiam desse conflito com a lei. Porque o que está acontecendo é que pessoas de fora da pesca artesanal, que não são pescadores tradicionais, estão utilizando-se de redes em locais impróprios e prejudicando o pescador artesanal e as espécies ameaçadas que nós temos na nossa região. Então, são muitos os exemplos, e ao longo da explanação vocês vão entender um pouquinho mais. Opa! Nessa narrativa do longo dos anos, né, só para vocês terem uma ideia, na nossa região ali, entre Bombinhas e Barra Velha, nós temos 850 tartarugas mortas por ano. E no litoral de Santa Catarina, entre 5.500 e 7.000 tartarugas mortas todos os anos. Algo que era inimaginável antes do projeto de monitoramento de praias. Mais uma. Nesse contexto, os objetivos específicos do nosso trabalho de monitoramento, né, que começou inicialmente regional, na região de Itajaí, era resgatar esses animais, né, proteger os ambientes quanto aos vazamentos de óleo e também entender o que acontecia com os resíduos sólidos, o plástico dos mares, da onde ele saía, qual era a sua origem e onde ele estava se depositando. Pode passar. Então, nós temos hoje a maior equipe de voluntários para despetrolização de animais marinhos do sul do Brasil, né? Nós temos mais de 200 pessoas certificadas, né, voluntários, para atender emergencialmente e limpar esses animais, caso a gente venha a sofrer uma catástrofe, como ocorreu no Nordeste. Mais uma. E no projeto no projeto com a FAPESC, nós estamos navegando, né, depois desse convênio com Itapema, Itajaí e Bombinhas, que gerou o diagnóstico inicial de 2019, regional,
nós estamos navegando da divisa de Santa Catarina, lá em Itapoá, até a divisa com o Rio Grande do Sul, em Passo de Torres. Mais um, pode passar. Então, nessas políticas que a gente elenca como importante para que a gente possa avançar com o subsídio aos pescadores, estão, né, ao longo dos anos, um banco de dados que foram gerados através do projeto Profipesca, da Univale, o ProBordo, né, Programa Nacional de Observadores de Bordo, do Ministério da Pesca. Foi divulgado com bastante profundidade isso durante a Aquapesca Brasil 2010, e em outros eventos que nós propusemos, como encontro de segurança náuticos, uma qualificação complementar do pescador, depois em parceria com a Aquaseg da UFSC, né, Segurança do Pescador Artesanal, em 2013, 2014, e o projeto Monremal, que culminou nesse projeto. Então, feita essa contextualização, né, pode passar mais um, por favor? Nós estamos com esse banco de dados riquíssimo que, na Uma Milha, que é essa área de interesse, mas, Marcelo, por que Uma Milha? Porque a interface dos animais marinhos ameaçados ou protegidos, ela tem um risco maior de pesca incidental devido primeiro, a diminuição da profundidade. Quanto menor a profundidade, uma rede fixa tem maior poder de obstruir o meio de deslocamento desses animais, né? Então, essa é a razão, né? No termo de outorga, né, gerou-se um plano de trabalho com a Secretaria de Desenvolvimento, a Secretaria de Meio Ambiente, né, Desenvolvimento Econômico Sustentável, a FAPESC e o IMA. Com o termo de cooperação técnica com o IMA, né, nós conseguimos esse repasse de R$400 mil pela FAPESC para dimensionar o deslocamento, né, dimensão e deslocamento da frota artesanal, quantas embarcações têm registro geral de pesca, como essas embarcações estão registradas junto à Marinha, também as licenças pertinentes e os equipamentos de segurança para os pescadores. O que está acontecendo é que a legislação da Marinha empurra o pescador artesanal para fora, não, para dentro da Uma Milha. E a legislação federal e estadual para fora dela. Então, a Marinha permissiona a atividade das embarcações da pesca artesanal, embarcações miúdas, até 1.852 metros da praia ou dos costões. Enquanto que a lei de EMALI, fixo de superfície ou de fundo, diz que é da Uma Milha para fora. Então, só aí nós temos um conflito claro vamos dizer, não é de jurisdição, mas de permissionamento da pesca. Então, a gestão precisa ser mais bem dimensionada no caso de malha de superfície, né? Então, outras tipos de pescarias que a gente monitorou foi o arrasto de camarão durante o defeso, né? Os vazamentos de óleos produzidos nos ancoradouros, nas marinas, nos rios e no mar, e os resíduos sólidos, né? E essa comparação de onde ocorria a pesca ilegal com a mortalidade desses animais marinhos registrados pelo PMP, que é o Projeto de Monitoramento de Praias. Ainda buscou-se um aplicativo, né, que pudesse ser facilmente inteligível na praticidade de você registrar as ocorrências durante a navegação, georreferenciando os fatos. Então, esse é o aplicativo Navionics, que alimenta os nossos bancos de dados, e a gente, em cima dele, pode propor políticas públicas com tomadas de decisão mais assertivas. Essas câmerazinhas são registros que vocês fizeram? Cada foto daquela mostrada anteriormente é uma foto oriunda desse mapa, né? Então, ela tem uma latitude, uma latitude, uma longitude e uma profundidade atrelada. Pode passar. Ainda, em dados preliminares, nós conseguimos registrar aí, não na frequência que nós gostaríamos de fazer os registros. A ideia é que o projeto navegasse a costa toda de Santa Catarina, passando por Barra Velha, Itajaí, Florianópolis, e Laguna e Passo de Torres, uma vez por semana.
Então, como houve corte de recursos por parte do IMA e da SDE, nós acabamos com apenas uma metade do ano com uma metade do deslocamento. Ainda assim, nós conseguimos 26 resgates, né, de animais marinhos ameaçados e protegidos, 43 vazamentos de óleo, registrar 342 trajetos de navegação, 2.230 ocorrências de imagens georreferenciadas e navegamos por 5.437 quilômetros ao longo desse período, né? Mais uma. O que nós encontramos, né? Das 2.230 ocorrências registradas no sistema, né, ali está o modelo do site para vocês poderem consultar, a maior incidência foi de redes fixas, né, de emalhe costeiro, tanto de superfície quanto de fundo, nessa área proibida, segundo a legislação estadual, que é mais restritiva do que a legislação federal. A legislação federal diz proibido rede fixa, 300 metros do costão e 1 milha da praia. E já a legislação estadual diz 1 milha da praia e 1 milha do costão, restringindo ainda mais a área de pesca dos pescadores artesanais. Então, nos aplicamos 395 questionários, né, para esses pescadores, em abordagens bordo a bordo, na água, e nessas abordagens nós questionávamos, né, se tinham registro geral de pesca, se estavam permissionados para aquela atividade, se a embarcação tinha nome, número e registro junto à Capitania dos Portos, e assim a gente foi alimentando o banco de dados. Chegamos a números que quem tinha registro geral de pesca, 64%, né, desses registros, dos 678 tinham registro geral de pesca, e 83% dos 36 restantes que não tinha registro, ou seja, estava pescando irregular, independente se estava pescando com rede ou com arrasto ou com espinhel, então ele não tinha, e esses estavam, dos 36 que não tinham registro de pesca, a maioria, grande maioria, 83%, estava de maneira irregular. Pode passar mais uma vez? Então, também, por outro lado, aqueles que tinham o registro geral de pesca, olhem que dado interessante, isso que é muito importante para a gente compreender o que estava acontecendo, né, o que está acontecendo no ambiente. 97,5% dos pescadores que têm registro geral de pesca pescam regularmente, pescam legalmente em área permissionada, com o petrecho permitido, tudo certinho. Enquanto dos que têm registro, apenas 2,5%, né, não estavam pescando de maneira correta. E isso nos traz uma reflexão de que nós precisamos trazer esses 2,5% para a pesca regular, né, com a informação adequada, com subsídio, com apoio, e os outros, desse total das entrevistas, 84% não tinha equipamentos de segurança, não tinha rádio de comunicação, não tinha colete a bordo, tá, e não utilizava nenhum outro tipo de equipamento de segurança. Deixa eu passar. Disso, tira-se que, né, a importância de nós investirmos no pescador artesanal. A Polícia Militar Ambiental tem sido parceira, né, orientando sobre os enquadramentos, o permissionamento e os registros, né, não multando os pescadores, e sim orientando eles, e claro, os que insistiam nos erros acabavam perdendo as suas redes de pesca para fiscalização, né, da Polícia Militar Ambiental. E agora o IBAMA está muito equipado. A gente vê que existe um crescimento maior nas ações também do governo federal em fiscalização na área. Só para encaminhar para o final da apresentação, que eu sei que vão surgir questionamentos, mais uma. Desculpe, só puder voltar nós vimos aqueles que tinham registro e estavam com a documentação ok, uma felicidade, um orgulho de mostrar o seu documento e dizer, olha, eu tenho registro, minha embarcação está registrada, eu tenho a permissão para pescar, eu sou pescador profissional.
Então, eles ostentavam isso com muito orgulho, esses pescadores, né? Mais uma. Então, o que a gente propõe, né? A gente está conversando com o secretário da Pesca. Nós fomos ao ministro André de Paula, né, em Brasília, fui 3 vezes a Brasília, e estamos propondo uma parceria do Ministério da Pesca e Aquicultura com a Secretaria da Pesca do Estado, né, e a LESC, claro, com a UFSC e o Instituto Anjos do Mar, tudo bem, deputados, para que a gente possa levar, não seja uma doação, um subsídio assistencialista, e sim fazer uma concessão por um certo período dos equipamentos de segurança e, com isso, acompanhar as pescarias e gerar uma certificação do tipo tainha verde, para que a gente possa avançar na formação complementar do pescador e orientar os que não têm registro a conseguir o seu registro. Nesse kit, né, o que estaria envolvido? Equipamentos de comunicação, como rádio VHF, concedido para essas embarcações, um rastreador pessoal que pode ser acionado um sinal de resgate e sobrevivência no mar. Eu queria poder contextualizar aqui, mas eu ia demorar uns 30 minutos se eu tivesse como colocar os outros registros de acidentes, naufrágios, afogamentos e pescadores desaparecidos. Hoje a gente tem um número aí expressivo de pescadores desaparecidos ainda no Brasil. São mais de 120 pescadores no litoral todo, né? 2 aqui em Santa Catarina, daquele advento do ciclone que passou. Então, essa formação complementar do pescador abordaria a legislação, o uso dos equipamentos de segurança, né, de faixa manual, estrela vermelha, fumígeno, kit de sobrevivência do mar, que é ração líquida, ração sólida, e também a parte de radiocomunicação, com um rádio VHF para cada tipo diferente de embarcação que a gente encontra. Pode passar mais um, por favor? E estou quase dando meu tempo. Tá. Nós queremos, com isso, cadastrar 2.000 pescadores artesanais, né, selecionados do banco de dados de acordo com as necessidades individuais, adquirir e gerenciar a concessão de 1.000 kits, né, para esses pescadores e oferecer para eles uma consultoria gratuita sobre a diversificação, né, das pescarias em substituição a essa pesca irregular. Também auxiliar no atendimento emergencial, né, panes e naufrágios, poder fazer os reboques como a gente tem feito quando eles têm problemas mecânicos, dentro das nossas possibilidades, claro, e experimentar, né, testar modalidades de pesca e artes de pesca alternativa, para que eles possam aumentar o seu ganho, né, econômico em cima das atividades de pesca. Então, por último, o kit do pescador segura, então, rádio VHF, localizador pessoal, jardineira com flutuação, que não tem no Brasil. Essa é uma jardineira que eu trouxe de Portugal, né, que uma associação desenvolveu para doar para os pescadores que se recusam, na sua grande maioria, em usar o colete salva-vidas. Os pirotécnicos, né, sinalizadores, ração líquida, ração sólida, refletor de radar e as embalagens para ele ter o seu kit, os seus kits e o seu celular protegidos da ação do mar também. E o manual do pescador legal, né? Pescador seguro ou pescador legal. Esse projeto está tendo uma excelente aceitação e a gente pede o apoio dos senhores deputados para que a gente possa levar à frente a nível de governo estadual e da Assembleia Legislativa também, como a casa, não individualmente, né, como a gente já tem conquistado. E então, no conceito da metodologia eu já descrevi, ali não vou me aprofundar, não vou ser repetitivo, mas a fiscalização do uso, né, desses equipamentos ficaria por encargo da Polícia Militar Ambiental ou do IBAMA, dependendo da origem, da fonte, do recurso, e o atendimento emergencial pela Marinha do Brasil, né, Capitania dos Portos, com o Corpo de Bombeiros Militar, com o nosso auxílio dentro das nossas possibilidades. E
o que se espera com isso, né? O último slide, aumentar a segurança náutica, né, na pesca, diminuir as mortes por afogamentos e naufrágios, diminuir a pesca ilegal e o aumento da consciência em relação às espécies ameaçadas ou protegidas, e também a diminuição, né, com isso dessas espécies, da mortalidade delas. Tá? Eu escolhi essa última foto aí para dar o exemplo da jardineira. Muitos deles utilizam essa jardineira porque a atividade de pesca ela suja muito. As redes geralmente estão impregnadas com lama, com detritos, e então eles usam tradicionalmente já essas capas, né? E se ela tiver flutuação, é um adicional de segurança. Muito obrigado. Muito obrigada, Marcelo. Eu sei que você teve que explicar muito rápido, mas e não é culpa sua, né? Foi o tempo que a gente lhe deu. Mas eu gostaria apenas de fazer 2 perguntas simples sobre primeira sobre a metodologia da pesquisa. Você disse que cadastrou um número considerável de pescadores que pescam regularmente, legalmente. Essa metodologia para obter todos esses dados que você nos revelou, que foi via entrevista, foi gravado, foi formulário, como foi? Nós temos abordagens gravadas e temos registro fotográfico, né, com o questionário sendo preenchido no aplicativo ali. Então foi uma busca ativa. Uma busca ativa, né, bordo a bordo nas abordagens no mar. Certo. Os representantes do Instituto Anjos do Mar saíram a campo e, conforme encontravam os pescadores, cadastravam no aplicativo. Durante a saída dos monitoramentos. Né? E isso foi feito por quanto tempo? Esses últimos 8 meses. Ele está sendo executado até 30 de setembro. Continua esse projeto. A gente tá buscando junto ao secretário da Pesca de outubro a dezembro que se extinguiu o recurso, né? Ele era só até julho, mas a gente conseguiu estender até final de setembro. Assim, a última pergunta é sobre a tainha verde, a proposição que você nos trouxe, em que você trouxe quais seriam os objetivos e até onde se pretende, né, chegar, mas até o momento, esse grupo de trabalho, essa proposição, já chegou até qual patamar de execução? Ainda não está sendo executado. Nós estamos apenas analisando. Uma proposição do Instituto. Nós estamos propondo porque com esse arca, porque não adianta você criar uma certificação verde e não verificar como as pescarias estão acontecendo, né? Não tem como você certificar algo que você não tem controle. E, historicamente, nós tivemos um desacompanhamento e uma reclamação. 90% dos pescadores nos falavam, nós temos fiscalização esporádica, que a ausência dela prejudica, eles reclamam muito, porque principalmente cerco tradicional de praia, da época da tainha, quando você tem as redes fixas, o cardume não chega para o pescador tradicional regulamentado cercar. Isso é um problema, eles reclamam muito e eles mesmos denunciam essas redes fixas. E eles dizem que não tem nenhuma instituição executando pesquisa na água. Os dados de desembarque são feitos apenas em terra e que não deveria ser assim, porque as pescarias ocorrem no mar e não só baseado em autodeclaração de quantos cada um está pescando. Então, existe um ajuste de metodologia que a gente quer propor para que não aconteça. Eu estive na audiência pública da tainha cota zero, né, e as outras das discussões aí. Sim. Nesse sentido. Então, nesse sentido, o projeto da tainha verde é apenas está ainda um projeto que foi concebido, escrito e não foi iniciado. Não foi iniciado. E você mencionou algumas parcerias ali, como, por exemplo, o IBAMA, a Polícia Ambiental, a LESC. Essas parcerias também são apenas propositivas, pois ainda não foi estabelecido um grupo de trabalho. Né? O Ministério da Pesca viu com bons olhos essa questão, o secretário Frigo também, e o IBAMA não estava nesse escopo da proposta de parceria, mas a Polícia Militar Ambiental, sim. Né? Certo. Muito bem, Marcelo, muito obrigada. Eu gostaria de saber se algum dos deputados que estão nos ouvindo online ou presencialmente gostariam ainda de fazer algum questionamento aberto para discussão. Não havendo, Marcelo, nós gostaríamos de agradecer a sua participação e dizer que essa comissão, na minha pessoa como presidente, deputado Camilo como vice-presidente, está à disposição para compor esse grupo de trabalho que você certamente vai precisar para executar
o projeto da Tainha Verde. Se ele for adiante, nós nos disponibilizamos como comissão, como deputados, a prestar todo o auxílio necessário e desejamos também sucesso à execução do projeto. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Obrigado também a todos os senhores deputados que estão conosco, pela atenção, pela paciência. Consideramos encerrada a reunião de hoje e deixaremos para convocar extraordinariamente a próxima reunião via ofício comunicado aos gabinetes. Muito obrigada.